Olá, na transfiguração, quer dizer, a transfiguração tem um porquê de existir na Bíblia, né? E o que será que está acontecendo ali? Por que será que Deus permitiu? E o que Jesus queria mostrar e para quem que ele queria mostrar, né? Quem ele era de verdade, né? Lá em Lucas 9:18 diz assim que Jesus ele está com os discípulos e ele pergunta para os discípulos: quem diz a multidão que eu sou? Respondendo eles, falaram assim: uns falam João Batista, outros dizem Elias, e outros que falam que você é um dos profetas, o senhor é um dos profetas que ressuscitou. E ele pergunta: e quem vós diz que eu sou? Quem de vocês diz que eu sou? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, né, de Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E então, Jesus advertindo, mandou que a ninguém se referisse a isso, porque era o que falavam lá em Lucas 9:7, né? O tetrarca Herodes, ele ouvia tudo que o povo dizia, então falavam isso. Tem um aí que se diz Elias, se diz um profeta que ressuscitou, se diz que é o próprio João que ressuscita dos mortos. Então, para que não se falem isso, para não causar dúvida na cabeça dos discípulos dele, amado, o que é que ele faz? Ele chama os três, João, Tiago e Pedro, e leva lá no monte, aonde está aqui em Lucas 9:28. E aconteceu que quase 8 dias depois dessa conversa, que ele pergunta quem diz que eu sou, né? Ele tomou Pedro, Tiago, João e subiu ao monte e foi orar. E estando ele lá orando, né, ele se transfigurou. A roupa, o semblante dele ficou brilhando, e a roupa com um branco que na terra nenhuma lavanderia pode se lavar uma roupa branca como a dele. E aí Pedro vê, e os outros discípulos, só os três, é permitido que eles vejam. E o que é que Deus quer dizer com isso? Jesus ali está mostrando a sua glória para eles, quem ele é, o homem, que é o que anda com eles, e o ser divino, que tem conexão direta com o céu. Então, desce ali Elias, Moisés, para falar para Jesus sobre a morte dele, que seria em Jerusalém, que estaria perto, e como deveria ser. E Pedro, vendo aquilo, ele pergunta para Jesus: mestre, posso fazer uma tenda para Elias, para Moisés? Jesus fala não, quer dizer, nem Jesus fala não. Deus já manda uma nuvem ali, cobre Elias e Moisés, como quem diz assim, esses dois aqui, Elias representa a profecia, Moisés representa as leis. Mas a partir de agora, vocês vão ouvir só Jesus, porque a nuvem vem, cobre os dois, deixa só Jesus à vista, e aquela voz fala: eis o meu filho a quem me comprazo, só a ele ouvir. Então, assim, Deus está mandando um recado. Que a partir daquele dia, não era mais para ele ouvir o que o povo falava, nem sobre as profecias, nem sobre as leis. Era o que Jesus ia fazer a partir daquele dia, o que ele já estava fazendo, e que só isso eles tinham que ouvir. E lá na frente, em 2 Pedro 1, ele fala dessa transfiguração. Ele fala da glória de Deus que ele vê, que eles veem, e fala do que eles ouviram. Então Deus tinha que mostrar de alguma forma para eles quem era Jesus verdadeiramente, o ser divino, espiritual. E nessa transfiguração tem que acontecer esse lado místico da Bíblia, para que esses três que foram escolhidos, porque eles entenderam que era Jesus, eles saberem, para ter mais certeza ainda do que eles falavam. Tanto que Pedro fala, 2 Pedro 1, né, que eles viram a glória de Deus no monte. Vocês podem ver lá que 2 Pedro 1, acho que 16, versículo 16 em diante, ele fala. Certo, enquanto eles estão nesse tabernáculo de carne, eles precisam pregar o que não é fábula artificial, mas o que é a pura verdade que foi mostrado para eles lá no monte, que foi a glória de Jesus. Lindo, né? Então, para isso que aconteceu essa transfiguração. Porque muitas vezes a gente fica se perguntando, né? Por que aconteceu isso? Então, é para isso. Para que três ali tivessem a certeza, vissem, para poder pregar o evangelho. Porque logo depois Jesus ia embora,
né? Ia se transformar, ia ressurgir, né? Ia ter a ressurreição dele, ele ia fazer o que ele fez e ir embora. E os três iam ficar com os outros e iam levar o evangelho. Então, para que você leve verdadeiramente, você tem que dizer: eu vi, eu sei. Porque Jesus sabia falar do que ele era. Mas os três não. Então, a partir daqueles eles também estavam falando como se fosse o próprio Jesus. Nós vimos a glória. É verdade que ele é o caminho. E só por ele. Nem é por Elias, nem é por Moisés, é só por Jesus. E nós vimos isso. Nós tivemos o privilégio de ver, né, ele espiritual, ele divino. Não é linda essa passagem? Então é só para explicar para vocês o que significa a transfiguração de Jesus. Um beijo, fiquem na paz.